botou a jaqueta, já botou o casaco. É verão no Brasil, mas em São Paulo faz frio, Carol. Seja bem-vinda. Aqui é o Bom Dia Fox. Tá friozinho assim, o pessoal anda tirando onda comigo, dizendo que jeito é esse, que negócio é esse, gaúcha com frio em São Paulo, mas tá friozinho aqui, bem diferente da temperatura no Rio de Janeiro, apesar aí dos temporais nos últimos dias. Agora vamos falar de Corinthians, treino por aqui recém começou, vamos dar uma olhada nessa atividade? Olha só, pedi para o nosso cinegrafista mostrar aqui esse treino que está recém começando, como a gente pode perceber, o aquecimento acabou agora há pouco, os jogadores recém estão sendo organizados aí pelo técnico Fábio Carilli para desenvolver essa atividade. O Corinthians, que vem de 2 derrotas, perdeu para o Santo André, agora por 1-0 para o São Bento e, na verdade, 2 derrotas no Campeonato Paulista, né? Porque ontem teve jogo-treino por aqui contra o Atlético Paranaense, esse jogo-treino foi protagonizado aí pelos reservas do Corinthians e teve mais uma derrota por 1-0. Uma coisa que a gente está curioso para perceber aqui hoje é se o Carilli vai indicar alguma situação referente ao esquema tático. Ontem ele optou por voltar àquele esquema que estava utilizando no ano passado, né? Aquele 4-2-3-1, diferente do que vem utilizando nesse ano, onde o Gabriel tem aparecido sozinho nessa função de marcação no meio-campo. Então essa é a curiosidade. Já que não vem dando certo, a defesa do Corinthians está bem mais fragilizada em relação a 2017, a questão pode ser essa, né? O Fábio Carilli está mudando esse esquema tático e a preocupação não é só com o sistema defensivo, mas também com o ataque, já que não tem rendido também da mesma maneira. Ontem o Danilo novamente, assim como foi no segundo tempo do jogo contra o São Bento, fez aquela função lá na frente, mais como um pivô do que realmente como um centroavante. Deu certo, foi bem nas jogadas, a questão principal é em relação ao ritmo de jogo. Agora, o torcedor deve estar curioso para saber em relação ao Ralf, né? Já que falamos aí de volantes, de sistema defensivo, olha, para ele ainda vai levar um certo tempo para ficar à disposição. Tempo estimado aí de 3 semanas. Ele que não jogava desde dezembro, né? Quando saiu do clube lá na China, onde ele estava, e agora então no Corinthians faz um trabalho de pré-temporada. Mais um trabalho físico, mais no vestiário, de vez em quando aparece aqui no gramado, dá uma corridinha, mas por enquanto é esse trabalho mesmo de pré-temporada e, como eu disse, em média aí umas 3 semanas para ele ficar à disposição do técnico Fábio Carilli. Calheiros. Legal, obrigado, Caroline Patati. A gente vendo aí imagens ao vivo do treino do Corinthians e Red Bull Brasil no final de semana, nessa próxima rodada do Campeonato Paulista. Carol volta ainda hoje com outras do Corinthians. Boa, vamos voltar a falar do Corinthians ainda hoje. É só uma correção, o jogo é na segunda. Segunda-feira. É segunda-feira. São 2 jogos, segunda, o Corinthians isso. Um deles. Agora, legal, a Caroline Patati falou sobre o jogo treino de ontem. Emerson Sheik se movimentando muito bem ali na pequena área. Opa. Foi um jogo treino contra o Atlético Paranaense. O Corinthians reserva perdeu por 1-0, mas tem esse ponto positivo, peças surgindo como opções para o Carilli, que parece, Calheiros, que vai deixar o 4-1-4-1 de lado, já que o Corinthians não vem rendendo nas suas atuações. Uma convicção dele desde o fim do ano passado, né? Vamos ver como é que o Carilli vai montar essa equipe do Corinthians. Tá aí o Walter, treinando forte também. Corinthians que teve uma quinta-feira muito agitada fora de campo, né? Com condenação na Justiça Federal, na vara lá em Porto Alegre. Enfim, Corinthians condenado junto com outras pessoas citadas no processo a devolver o dinheiro que foi investido para a Arena Itaquera, na construção do estádio, cerca aí de 400 milhões de reais. Claro que o Corinthians vai recorrer e o Kaique, né? Kaique numa situação muito desagradável depois do último jogo do Corinthians, foi assaltado em São Paulo. Olha só, gente. Goleiro reserva do Corinthians. A gente chega, né? Ninguém mais tem segurança. O goleiro do reserva do Corinthians, Kaique, é assaltado. Enfim, outras situações. Tem a situação também do Balbuena, decidindo o futuro dele aí, contrato até o fim do ano. E a Carol volta para falar de tudo isso e muito mais ainda hoje aqui no Bom Dia. A Caroline Patati volta então ao vivo aqui ao Bom Dia Fox com notícias do Corinthians. E você segue participando conosco na hashtag Bom Dia Fox Sexta. Quer falar do Corinthians? Quer falar do Flamengo, Palmeiras? Vamos falar do esporte, hein? O esporte foi